Boa noite. Muito bem, meu caro Rodrigo Zóbita, vamos à coletiva. Vamos lá, coletiva do técnico Rogério Ceni. Rogério, boa noite. Podemos dizer que o Náutico no primeiro tempo foi superior no primeiro tempo e o Fortaleza foi letal nos dois tempos? Eu acho que o Fortaleza foi letal realmente e o Náutico acho que teve superioridade como um todo no jogo. Gostei muito do jogo do Náutico, nosso jogo foi abaixo. Acho que o placar de 3-0, assim como nós fizemos outros jogos esse ano, chutamos 30 bolas no gol e não fizemos gol e perdemos. Hoje o Náutico, o resultado não ilustra o que foi o jogo, era um jogo para ser bem mais parelho, mais apertado no placar final. Mas a velocidade, né, os contragolpes, né, tanta velocidade do David, do Yuri que entrou. Eu acho que nós consertamos um pouquinho melhor o time na primeira substituição, quando o Marlon equilibra o jogo, começa a marcar melhor o lado direito. Aí nós começamos a ajustar um pouco mais o time. Aí na terceira substituição, quando eu ia tirar o Osvaldo para pôr mais um atacante para mais fresco, aí o Felipe sentiu câimbras e pediu para sair. Mas sofremos mais do que o esperado, mais do que o normal no jogo de hoje. Ô, Rogério, a importância dessa vitória não só para chegar ao mata-mata, mas para o que você declarou no meio de semana, né? Que quer o teu time inteiro para o restante da temporada. É um jogo que você pode poupar jogadores. Como é que você enxerga a importância desses 3 pontos aqui? Eu brinquei falando que são 2 vitórias. O de hoje é fundamental, porque vencer na Copa do Nordeste fora de casa, né? Com um adversário que briga também, né, por classificação, continua brigando, mas poderia ter garantido também a classificação hoje, foi fundamental. Agora nós pegamos o América no último jogo, apesar do América não ter mais a chance real de classificação, mas nós precisamos, está muito apertadinho ali com o Bahia, né, um gol de saldo só que muda, e nós também temos um jogo muito difícil no meio de semana pelo Campeonato Cearense. Nós estamos 1 ponto na frente do Ceará e 2 na frente do Guarani, que nós vamos jogar fora de casa, num campo que não oferece boas condições de jogo. Então, assim, estamos na liderança, mas está muito apertado e muito difícil. Em algumas posições a gente ainda sofre, tem alguns jogadores sentindo desgaste e com algumas lesõezinhas pequenas e mesmo assim brigando para poder jogar. E eu não posso chegar no Campeonato Brasileiro com o time quebrado, porque... eu sei que é muito importante um título cearense, eu sei que é muito importante uma Copa do Nordeste, como foi no ano passado, mas é mais importante ainda para o Fortaleza poder se manter uma Série A de Campeonato Brasileiro. Por isso que tem que tentar rodar e preservar o grupo de jogadores. Miguel. Rogério, a respeito da saída de campo, eu conversava com o Felipe Alves e ele me falava sobre o fato do Fortaleza ter conseguido sofrer no começo do jogo e depois ter aproveitado as oportunidades. Frieza e oportunismo são marcas dessa tua equipe? Não, nós tivemos um pouco de sorte também e acho que muita capacidade do próprio Felipe mesmo hoje. A defesa sofreu bastante. As nossas transições rápidas, quando deram certo, resultaram em gols, mas quando na perda da bola a recomposição hoje estava muito lenta, o time se passou demais, não é o natural do nosso time, não é o normal do nosso time. São coisas para a gente olhar, corrigir, tentar mostrar. O intervalo entre jogos está sendo bem curto, né? Nós pegamos 4 jogos de 3 em 3 dias, né? Isso para recuperar é difícil, mas serve de alerta, porque o resultado foi muito bom, o primeiro lugar na classificação é muito bom, mas o jogo apresentado hoje, ele preocupa um pouco. Nós temos que ser mais consistentes, mais coesos, mais firmes, para, assim, em momentos importantes que nós vamos enfrentar daqui para frente, nós vamos ter que estar jogando num nível melhor. Apesar de algumas situações a corrigir, como você acabou de falar, o que deu para perceber que é um time muito tranquilo, que sabe rodar a bola no momento certo, troca passe no momento certo. Isso é o jogo, é a maneira do Fortaleza jogar, até porque a gente já viu outras vezes, até o próprio jogo contra o Santa lá, que vocês foram muito efetivos em cima. Sim. É uma estratégia rodar muito a bola, segurar, ter paciência para conseguir resultados como esse? Ter a bola é uma estratégia, um ideal de jogo, eu diria para você. Agora, hoje nós só conseguimos ter a bola depois do 2-0. Até o 2-0 nós tivemos poucas vezes. No final do primeiro tempo nós tivemos controle do jogo. E depois que nós fizemos o segundo gol com o Yuri, né? Aí sim, aí ficou mais fácil de controlar o jogo, porque o torcedor começa a vaiar um pouco, pressionar. Os jogadores também começam a cansar um pouco, marcaram bastante pressão, aí facilita mais ter a bola.
mas nós temos que ter essa bola quando o jogo está 0-0, quando está todo mundo descansado, né? E o primeiro tempo, a única coisa, o gramado muito seco, no segundo o gramado molhado por causa da chuva, aí ajuda uma equipe que toca a bola, né? Porque dá mais velocidade, a bola não quica tanto, né? Não que o gramado esteja ruim, mas é um gramado feito para jogar molhado, não é um gramado feito para jogar seco. Então no primeiro tempo a gente apanhou, a bola enrolava muito e a gente não conseguia dar velocidade no jogo. Quando caiu aquela chuva, né, no finalzinho do primeiro tempo, ajudou bastante pra gente o jogo no segundo tempo para poder tocar a bola com mais velocidade. Ô Rogério, você elogiou o futebol apresentado Sim. pelo Náutico, você também já mostrou um pouquinho de preocupação em relação a essa atuação para o brasileiro. Queria saber do nível da Copa do Nordeste. O que você tem visto tem te agradado? Serve de parâmetro? Serve, tem alguns jogos que são importantes. Eu acho que nós temos, assim, dos nossos adversários de Série A, só tem o Ceará que está do lado de lá do grupo, né? Nós não jogamos contra o Bahia e não jogamos contra o Sport esse ano, né? Mas eu vejo alguns jogos, como o de hoje, que foi um jogo complicado. Nós tivemos um jogo contra o Confiança fora de casa, que antecedia aquele jogo do Independiente. Também acho que estava todo mundo um pouquinho fora de foco naquele jogo. Mas eu acho que são bons testes. E nós estamos encontrando muita dificuldade. Apesar que também você vê o Campeonato Paulista, você vê também times grandes empatando e perdendo para times menores. Você olha no Rio de Janeiro, com exceção do Flamengo, também há sofrimento, né? No Sul, a gente vê um Grêmio perdendo uma final de primeiro turno. Então, não sei, é um fator meio atípico aí no futebol brasileiro. Acho que um equilíbrio maior, uma diferença menor entre equipes com menor investimento contra equipes que têm um pouco mais de padrão financeiro melhor, com exceção do Flamengo aí, que vem ganhando em sequência seus jogos, né? Nós marcamos a 3ª vitória consecutiva agora, mas de resto a gente vê um emparelhamento maior do que em outros anos, na minha opinião. Rogério, Deixa eu só perguntar aqui. Rogério, é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, não só o Brasil, como o mundo inteiro, o coronavírus. Sim. Queria saber a opinião do técnico Rogério Ceni, que é uma opinião muito avaliada, uma opinião importante, né? É uma personalidade do futebol, é um ídolo do São Paulo, é um ídolo do Fortaleza. A sua opinião, Rogério, nesse caso, você acha que deve parar o futebol? Porque outros campeonatos mundiais estão parando, nem o GP tem amanhã. Ou você acha que deve adiar, jogar de portões fechados, não ter a presença do torcedor? Você tem uma opinião formada sobre isso? Não, eu nesse caso eu não sou uma pessoa com tanto... Nesse caso aí a saúde pública, que eu acho que tem que dar a palavra final. Eu não posso te dizer porque eu não entendo a medicina para mim na minha vida, ela é zero, né? Eu acho que todos têm que tentar entender um momento difícil que se atravessa. Hoje o foco na Europa, né? Eu acho que o maior, né? A Europa se fechando praticamente para o mundo, né? E para quem assiste Blacklist, por exemplo, você começa a entender algumas coisas bem interessantes, né? Que você começa a concordar com algumas teorias assim bem interessantes que acontecem no mundo, né? Que a gente acha que é em seriado, mas que parece acontecer de verdade. Agora, com relação a isso, são as autoridades que têm que tomar as atitudes necessárias. Eu não sei a realidade dos fatos, a gente nunca sabe nem se os números divulgados são verdadeiros, se não são, né? Qual é a realidade dos fatos. Eu não tenho conhecimento da parte de medicina. Eu sei que o futebol é entretenimento e a saúde das pessoas é muito mais importante que o futebol. É a única coisa que eu sei. Agora, até onde isso vai se alastrar, não vai. Eu não tenho conhecimento clínico, médico para ter uma opinião embasada. Deixa eu te fazer uma pergunta então de um assunto que você tem conhecimento para falar total. A gente sabe que quando se abre o placar, a história do jogo pode ser diferente. E no primeiro tempo o teu goleiro fez ali excelentes defesas. Qual a importância para a tua equipe, às vezes cansada, às vezes não tão entrosada ainda, de ter o Felipe Alves ali e você poder confiar nele? Honestamente, até a minha equipe é uma equipe que é entrosada pelo tempo que está junto e muitas vezes cansada, eu concordo com você, muitas vezes cansada, mas independente disso, ele fez uma partida acima da média. Fez uma defesa numa falta do Jean Carlos aqui, que para quem é goleiro, né, sabe, uma pancada frontal, a bola balançando, não deu rebote no meio de 2 atacantes. Eu acho que aí sim é um defeito já exposto, que a gente não chegou atrasado no rebote, num possível rebote, e a lógica daquele chute era dar o rebote. E ele tem muita tranquilidade, eu confio muito no trabalho do Felipe. O Max está traçando um caminho muito parecido com o dele. Eu tenho que formar um goleiro para o Fortaleza, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu tenho que formar um goleiro mais jovem, com as mesmas características, e estou tentando fazer isso com o Max, que é um jovem, tem 26 anos, 10 anos de casa já, né? Mas o Felipe fundamental na vitória de hoje. E curiosamente hoje, nas bolas longas, ele não foi
tão preciso como a gente trabalha sempre, né? Mas a saída curta dele continua muito boa. Depende muito, lógico, dos volantes, dos zagueiros, né? Do posicionamento dos laterais. Nós temos um sistema para tentar sair jogando, quando apertado, um sistema para tentar na bola um pouco mais longa. Nós falhamos um pouco nessa bola longa e eu achei assim que fisicamente eles conseguiram, o Náutico conseguiu ser superior a gente no dia de hoje. Isso foi o que mais pesou pra gente, né? O Gabriel tá com um pouquinho de dor e no confronto ele não foi tão bem. O Bruno vem os 2 jogos seguidos, então quer dizer, o número de jogos ele pesa um pouco também. Hoje o Felipe foi fundamental para segurar o placar, fez grandes defesas, ótimas defesas, foi para mim o melhor jogador em campo. Nós ganhamos 3-0, para mim ele foi o melhor jogador do nosso time, para ser sincero com vocês. Não posso mentir. Quando a gente tem 40 chances de gol e tem chance de ganhar jogo, eu falo. Agora hoje o resultado, para quem só ouviu, vai achar uma coisa. Quem assistiu o jogo, o resultado não combina com o que foi o jogo. Você falou aí desse entrosamento que seu time tem, é inegável que ele tem uma disciplina tática. Isso sim. Última pergunta aqui na coletiva do Rogério. Quando sai na bola, espera, inclusive o time adversário sair. É uma disciplina tática nesse time, é possível perceber. Mas você precisou gritar demais ainda ali. Não foi só com o árbitro que também a gente percebeu isso. Não, arbitragem. Mas por que você precisou gritar tanto com os teus jogadores em relação, mesmo sendo eles tão disciplinados, ao teu modo de montar um time? Não, mas isso, o gritar é participação tua dentro da beira do campo, você fazer um fechamento, às vezes numa diagonal, numa paralela, dependendo do jogo, o jogador interpretar. Mas é um time taticamente muito disciplinado mesmo. É o que sustenta esse time, talvez seja a disciplina tática e a velocidade, 1 contra 1 na frente, a segurança de um goleiro, zagueiros firmes no jogo aéreo, né, mesmo. E cada um nós temos um estilo de jogo, cada atleta tem uma característica de jogo. E nós temos assim, é como se fosse jogar o joguinho lá como é que é o que monta lá com o dinheiro lá? Banco Imobiliário? Não, Banco Imobiliário. Não? Cash Money. Não. Esse da Globo aí, o... Cartola. É assim, nós temos um valor assim. Eu tô velha mesmo. No Cartola. Eu tô velha que eu nunca brinquei com esse negócio aí. Mas você tem que montar. Para você pegar um determinado jogador aqui assim, X, você tem que economizar X ali. E é assim que a gente monta o Fortaleza, né? Mais ou menos dessa maneira. Então a gente procura as características principais de um jogador em determinada função que possa atender a parte financeira do clube para que o clube possa se sustentar, se autossustentar. Já que você falou em Cartola e também em jogador, desculpa. O Jean foi teu jogador, Jean Carlos foi teu jogador no São Paulo. Chegou pelo menos a estar no seu grupo, não se teu jogador. Ele não treinou comigo. Mas o que é que você viu dele? Botava no teu time? Escalava no teu Cartola? Ele, para a bola parada, ele é muito bom, dá muita movimentação, vem buscar jogo por trás dos volantes, isso eu já tinha alertado. É um jogador que faz muita inversão de jogo para os laterais. E a bola parada, escanteio, faltas laterais, chutes frontais, realmente ele se destaca. Eu acho que quando eu assumi o São Paulo, ele saiu alguns dias antes de eu assumir o São Paulo. Se não me engano, ele foi para o Goiás. Posso estar errado, tá? Mas eu acho que ele foi transferido para o Goiás no final do ano e eu comecei no dia 4 de janeiro. Goiás? Vila Nova? Vila Nova. Ou Vila, não sei. Foi Vila Nova. Foi Vila Nova? Foi. Não lembro exatamente, mas eu sei que ele se transferiu, eu não cheguei. Acho que eu não cheguei a trabalhar com ele no São Paulo. Ô Rogério, você pretende fazer um revezamento no banco com relação ao Felipe Alves? Você hoje não trouxe o Marcelo Boeck, trouxe o Max, o Alaf. É um revezamento que você pretende fazer no banco com relação ao reserva do Felipe? Não, eu contra o Confiança o Boeck foi no banco, né? Contra o Confiança e o Max não foi para aquele jogo. É o que nós perdemos. Hoje veio o Max para esse jogo. E quando der pra gente levar os 3, a gente vai levar os 3, sem problema. Quando der pra gente, quando precisar também fazer alguma troca, nós vamos fazer trocas. Aqui todos são tratados de maneira igual, sempre cada um tem seus minutos, tem seu espaço. E como eu venho falando, o Felipe vem jogando, acho que o Alpinetas vem jogando muito bem, dá uma segurança muito grande. E o padrão de jogo que nós jogamos, para mim o goleiro que joga com os pés, ele é fundamental. Então eu não posso fugir, porque era a minha característica de jogo quando eu jogava no São Paulo, e é a característica de jogo que eu busco num atleta para essa posição. Você disse que escala o time já pensando no próximo jogo, né? Sim. Eu já estou sentindo o time do próximo jogo, quarta-feira, diante do Guarani. Mas eu não sei. É o time alternativo, agora inventaram alternativo. Time alternativo é time reserva? É o misto quente, o misto frio ou é o titular? Aqui não tem alternativo. Aqui sempre os que têm melhores condições ou que oferecem a melhor característica para determinado jogo é que entram. Nós somos poucos, mas dentro dos poucos somos 20
23 jogadores, mais ou menos, é um grupo pequeno, né? Mas todos com muita disposição. Quem entra, o seu Derlei entrou 15, 20 minutos ali, marcou, ajudou. E nós vamos fazer o que foi melhor, eu não sei hoje te dizer, né? Hoje o David sentiu um incômodo na posterior. O Gabriel, uma dor na região do pubis, né? Então assim, a gente vai de acordo, é o que eu falei, eu não posso quebrar o jogador. Eu tenho 2 laterais direitos. Eu tenho 2 laterais esquerdos. O Bruno sentiu um incômodo na coxa também quando começou. Então assim, nós só vamos fazer uma avaliação na segunda-feira à tarde. Aí na segunda-feira à tarde o médico me passa, né, fisiologia, tudo. Aí nós vamos começar. Em algumas peças, em alguns lugares, sim, algumas mudanças devem ocorrer. Claro que não, sim, 125 jogos, eu só repeti 3 vezes a escalação, não vai ser agora provavelmente que eu vou repetir para esse próximo, né? Mas eu não sei, ainda não parei para pensar exatamente nas alterações. Eu sei que o que muda é que aqui nós jogamos num bom gramado, lá nós vamos jogar num gramado bem diferente do que foi aqui. Então, assim, mesmo precisando da vitória, e eu não vou abrir mão, logicamente, de tentar vencer, mas com certeza trocas acontecerão. Bom retorno à capital cearense. Muito obrigado. Tá aí a palavra do técnico Rogério Ceni, ao vivo, falando aqui direto do Estádio dos Aflitos a respeito da vitória de 3-0 em cima do Fortaleza.